E, gente, vamos lá, como começar aqui. Ai, o Léo Dias tem a língua. Eu não sei imitar a língua presa. Como é que fala? Não dá pra falar assim. Eu queria. Eu devia ter treinado antes. Um dos maiores fofoqueiros do Brasil, ele, Léo Dias, recebeu nada menos do que 9,9 milhões do Master e 2 milhões de empresa que teve aportes do banco. Segundo Léo Dias, foi um contrato de publicidade. Ai, eu adoro isso, sabe? Não é pouco não, viu? Bacana. Isso aqui é só pra mostrar, né, como é que as coisas funcionam. E foi curioso porque, diante desse vazamento ontem, ficou aquela turminha da direita, tem até um pilantra aí, né, que... Não vale nem falar o nome do canal, nem nada. E foi a galera falando que quem tava no bolso do Banco Master era eu. Aí eu fiquei só olhando, eu falei, rapaz, esse porra é muito cara de pau. Quero ver se vai aparecer alguém pra pedir desculpa das acusações que são feitas. Isso daqui é aula. Essa postagem como um todo. Esse aqui é uma das postagens que mais dá pra você pegar a situação e ampliar, e gerar um debate em torno de outras coisas para além do dinheiro. Como você vê ali a manchete, né? O Banco Master pagou 27 milhões ao Metrópolis, que fez débito imediato a empresas da família de Luiz Estevão. Vejam só. Desde o início da confusão, a gente viu o Paquito indo pra cima dos jornalistas da esquerda, tentando colocar os jornalistas de esquerda no bolso. Esse foi o início da confusão. Aí teve o caso do Escostegui, dos 2 milhões. Você está vendo agora o Léo Dias. E aqui você está vendo uma grande empresa do consórcio. Primeiro ponto aqui. Gente, se o Paquito, né, pagou 27 milhões ao Metrópolis, e como diz o Estadão, né, ex-senador afirma que pagamentos dizem respeito a patrocínio de transmissão da Série D do Brasileirão de 2025. Olha só, né? Como o Paquito ainda é um fomentador do esporte nacional. Esse Paquito é maravilhoso. A grande pergunta aqui que vocês deveriam se fazer, não é nem pergunta, é vocês terem um entendimento. Eu sempre repito e gosto de falar, os principais financiadores da imprensa brasileira são os bancos. Os bancos. Por quê? Porque é quem paga, né, não só anúncio, e tem outras coisas também, né? Tipo isso, né? Patrocina a transmissão da Série D. Quando você entra, gente, nos jornais, inclusive no Estadão, se você for olhar quem são os principais anunciantes, vocês vão observar que todos têm relação com o mercado financeiro. Esse é a primeira lição desse pequeno tweet. O Estadão está denunciando uma prática que é recorrente no mercado. Da mesma forma que o Metrópolis pode ter uma linha editorial e que talvez o Metrópolis possa pensar, poxa, a gente tem um patrocinador tão bom, não vamos falar tão mal dele assim. O Estadão também tem os seus malvados favoritos, principalmente quando você vai lá na coluna de economia do Estadão e você vê a quantidade de matérias que são patrocinadas. Quando você abre o site da Folha de São Paulo e você vai na coluna de política e você vai passando as notícias, aí no meio tem tipo de parte de mais ler e tudo mais e tem umas sugeridas que são anunciantes. Vá lá olhar também. Outro ponto aqui curioso. Existe uma guerra no Brasil, tanto no setor financeiro, quando o Paquito faz aquela denúncia que é um negócio meio fechado, é um monopólio e ele meio que bagunça o jogo, ele não tá todo errado. As operações que ele faz, outros também fazem bem similares, né? Ele não inventou a roda, ele só fazia de um jeito diferente, né? Ele era um pouco mais arriscado. E o problema é que ele não era aceito no clubinho. Não vá achando que essa turma é gente boa. Isso também se aplica à imprensa. Os jornais tradicionais do Brasil ainda são a Globo, a Folha e o Estadão. São os 3 grandes jornais do Brasil, com anos e anos aí, né, de existência. O Estadão ajudou, inclusive, a derrubar o Império. Eles estão aí. A Veja tem um pouco mais de tempo, já disse há umas boas décadas, né? Nos anos 70 já tinha a revista Veja, talvez até começou nos anos 60, não sei, mas nos anos 70 eu garanto que já existia. Então, o Metrópolis é um veículo que surge mais recentemente e o dono é meio que uma figura, né, que não é muito benquista, assim como o Paquito, assim como, por exemplo, o André Esteves, o Dedé. O Dedé nunca vai ser bem-vindo no verdadeiro grupo de que manda no Brasil. O Dedé, gente, por mais dinheiro que tenha, por mais inteligente que seja, por mais acesso que ele tenha a figuras de relevância, sabe, do Supremo, o Dedé é um tijucano.
Pode parecer bobagem pra você, porque você fala, cara, o cara é bilionário, mas ele é um tijucano. Isso na visão da nobreza brasileira, sabe? De gente aí que o pai era embaixador, diplomata e também banqueiro. Tô falando da família Moreira Salles, o cara fala, mas tu é tijucano, mano. Tu fala um inglês cheio de sotaque. A gente fala 3, 4 idiomas e é um negócio diferente. Você lê com aquelas famílias quatrocenárias do Brasil. Quando você aplica isso também à imprensa, é a mesma coisa. Quem é o Luiz Estevão na fila do pão? E a internet, a rede social, é um problema para o jornalismo, tanto que, dentro do pele das fake news, eles tentaram passar aquela lei da Globo para uma parte do dinheiro, né, da internet, de AdSense do Google e tudo mais, e para o jornalismo profissional. E a prova que o que eu estou te falando é real, olha como é que eles relatam o Luiz Estevão. Luiz Estevão já cumpriu a pena dele. Por que não coloca uma foto do Luiz Estevão recente, de terno e gravata, como um empresário, dono, né, de um império de mídia de notícias? Acho que o Metrópolis hoje está entre os maiores em número de cliques. Não é um site qualquer, não é um site desprezível e que tem jornalistas do consórcio. Mas olha a foto que é escolhida do Estevão saindo da cadeia, assim como o Paquito. Igualzinho, olha, são iguais. Um simples tweet que você vai coletando várias informações, sabe? As guerras entre o consórcio, as práticas que existem entre o mundo financeiro e o mundo da imprensa, tá aí. Tudo numa coisa só. Este é o Brasil desnudado. Família Mesquita, mesmo dono do Estadão, eles deram um golpe na República. Imagina lá, em 1870, mais ou menos, né? Criação do Estadão. Ela estava estudando na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, doutores, onde suas famílias eram compostas de pessoas que tinham títulos, viscondes, condessas, duques. Quem é teu avô, sabe? Tu lembra do teu avô? Às vezes teu avô não te deixou nada. Essa gente aí herdou, foi muita terra, muito dinheiro, muito poder. Mas vamos continuar que tem mais coisas, né? Isso aqui é só pincelada, vale a pena a gente trazer essas discussões. Paquito bancou modelos com jatinhos e hotéis de luxo para cortejar elite política. Isso a gente já sabia. Agora ontem rolou um vídeo aí, né, das festas, das estripulias. Especialistas afirmam que a oferta de companhia feminina equivale a propina. Para. Defesa do ex-banqueiro não quis se manifestar. Locais que receberam convidadas diz que não falam sobre clientes. Aí eu brinco, né? Um salve pros casados, puladores de cerca. Essa daqui, obviamente, para mim é muito pior. Pagamentos do Master. Autoridades aumentaram 27 vezes, enquanto Paquito buscava ampliar a influência política. Documentos da Receita mostram um salto de repasses a ex-presidente, ex-ministros e dirigentes partidários entre 2023 e 2025. E vamos falar desses números. Tabela. Lembrei de uma coisa, eu tenho que bater o print novo. A letra tá menor. Quando for fora do padrão. Eu esqueci de fazer isso na hora. Tenho que lembrar. Paipo Atlas padronizado. Banco Master declarou ao menos, pode ser mais, 65 milhões em pagamentos de serviços de ex-presidente, ex-ministros e dirigentes partidários, apontam documentos da Receita. A matéria saiu, depois ela foi atualizada e os valores aumentaram um tiquinho. Vamos dar uma olhada na linda tabela. Esses foram os números aí que o Estadão, ou desculpa, o Globo forneceu. Liderando a lista de milhões, Henrique Meirelles, um dos cotados para ser ministro da Fazenda do governo Romeu Zema. O Zema aponta o Meirelles como uma de suas referências econômicas ao lado de Armínio Fraga. Parabéns, Partido Novo. Segundo lugar, Guido Mantega. Que coisa, né? E olha que curiosidade, os dois nomes que mais foram beneficiados são duas pessoas ligadas ao mundo financeiro. Que coisa, né? Em terceiro lugar, o Michel Temer, um ex-presidente da República, né? 10 milhões de reais. Eita. Aí em quarto começa a ficar, né, aquela coisa, né? Você fala, e aí agora? Ronaldo Bento. E é Ronaldo Bento? Ex-ministro do governo Bolsonaro. E aí? E aí, agora? Joga a pedra aí todo mundo, vai?
Complicado, né? Isso é aquela visão. Não é porque fez parte do governo, que teve cargo, que teve isso, que teve aquilo outro. Você pode sair botando a mão no fogo. Eu boto. Não boto a mão no fogo, não, mas eu, pelo menos, me sinto mais confortável para defender as pessoas que já compuseram a ala mais ideológica do governo. Aí vem em quinto lugar Lewandowski, 5 milhões e 930, quase 6 milhões. Em sexto, ACM Neto, 5,4. Até achei estranho, porque o que saiu na Folha de São Paulo tinha sido o que? 3,6, né? O serviço de advocacia. Então tem mais uma gordurinha, 1 milhão e 800 aí de outra coisa. Agora ninguém comentou. Em sétimo lugar, Fábio Van Garten. Van Garten se pronunciou sobre isso. E oitavo, Antônio Rueda. Aqui foi levantado nas últimas horas. Não significa que só tem isso. Isso aqui é o pelo menos. Sobre a situação, o Fábio Van Garten colocou ali, falou com a Folha de São Paulo. Van Garten afirmou à Folha que foi apresentado a Vorcaro no primeiro semestre de 2025 por meio dos advogados do ex-banqueiro dele e passou a integrar a equipe de defesa, da qual faz parte até o momento. O contrato tem cláusula de confidencialidade e, por isso, não foi tornado público. Aí ele fala assim, ó. Foi apresentado o Daniel no primeiro semestre de 2025, por meio de advogados dele, passando a integrar a equipe de defesa, tá? Ele repete, né? Além disso, não sou sequer mais politicamente exposto, já que não exerço qualquer cargo público há mais de 5 anos. Aí um perfil chamado Palles fala, Fábio, você pode ao menos dizer por que ele pagou serviços advocatícios para sua empresa de comunicação? Não faz muito sentido, né? Sendo um sujeito honesto, que nem você é, espero que esclareça isso. Ele disse, onde está escrito serviços advocatícios? Quem disse isso? Me juntei ao time da defesa, contribuindo com a defesa de mídia e imprensa, defesa de crises, fazendo notas, respostas, articulando entrevistas, conversas on e off, relatórios diários de notícia e tendências, entre outras atribuições e atividades. Vocês não sabem que esse tipo de serviço existe? Tá aí, ó. Vocês podem fazer o julgamento moral de vocês. E aí, se vocês tivessem empresa, vocês iam entrar em campo, fazer isso e tudo mais. Mas muita gente aí que trabalha na comunicação, muitos partidos políticos, muitos grupos políticos têm figuras como essa. Falar para vocês lá atrás que quando saíram diversas notas favoráveis ao bolsonarismo muitas vezes, e tá sempre, sei lá, Bolsonaro, sei lá, foi entrevistado pela Mônica Bergamo. Muitas dessas vezes, né, era o próprio Van Garten que fazia essa intermediação. Eduardo na capa da Veja, foi o Van Garten que fez essa intermediação. O serviço ofertado por Fábio Van Garten a vida toda é exatamente esse, né, um meio de campo com a imprensa. E aí, não é só você articular entrevistas e tudo mais, mas como ele mesmo diz, ó, fazer notas, né? Plantar notas, respostas, conversas on e off, tudo mais. E tá aí. Caso do Banco Master, né? Um monte de gente. Aí tem mais, no dia de ontem também. Master bancou viagem de diretor-geral da PF para Londres. Olha só, rapaz. Bancou a viagem lá, ó, cachaçinha ainda. Quando chegou lá, teve cachaçinha. A corporação disse que organizadores pagaram pousada, alimentação e locomoção, né? Do diretor-geral da PFL, da Polícia Federal do Lula. Que maravilhoso. Subindo o sarrafo um pouquinho mais, Gilmar Mendes viajou para Brasília em avião de empresa do Paquito na volta da posse do irmão no Mato Grosso. Não tem nada demais isso aqui, né? Qual o problema de viajar de avião? Qual o problema? O problema tem o Dom Pedro III, viu? A Malu Gaspar que resolveu criar. Mas calma, ainda tá longe da gente falar disso, da falta de compensação segundo a Malu. A imprensa fez a festa ontem, viu? Eita, rapaz, já vai ter a foto da família imperial. Master pagou 80 milhões ao escritório de esposa de Dom Pedro III, apontam dados da Receita. E essa? A nota é boa, né? Vocês estavam já tá dormindo, já é meia-noite, né? Escritório da mulher de Dom Pedro III recebeu 10 vezes mais que outras bancas de advogados para defender o Master. Vocês já viram o salário do Neymar e o salário do jogador do Bahia? O salário do Neymar é mais 2 vezes maior do que o jogador do Bahia. Você vai comparar? Não dá, né, gente? A gente tem aqui o Ronaldinho da advocacia. O Ronaldinho, a maior advogada do país.
É justo pagar 10 vezes mais para a maior advogada do país? Eu acho que é, porque eu sou um democrata. Aí ontem o Caio Junqueira colocou isso aqui, que obviamente é uma nota para passar um recado. Isso aqui não é à toa. Mendonça diz: aliados não garantiam homologação de delação de Paquito. Tu vê que toda vez que o Mendonça tem alguma nota assim, do que o Mendonça quer falar e é algo meio que bom pro Mendonça, sempre sai na CNN. Eu falo isso todo dia, né? Que é porque às vezes a pessoa não vem aqui todo dia, às vezes a pessoa não tava aqui ontem, enfim, né? Aí quando aparece, fala, ó, de novo na CNN, de novo Caio Junqueira. Quando não é o Caio, é o Theo Cury ou o Matheus Teixeira. Um padrão, já estamos percebendo isso. Mendoncinha disse a interlocutores não garantir que irá homologar automaticamente a delação premiada do Paquito quando lhe foi entregue. O plano relatado pelo ministro e aliados é o de comparecer à proposta de delação do Paquito com os achados da PF, as investigações ainda em curso sobre o Master e apenas homologar se, de fato, ela trouxer avanços em relação aos que os investigadores apurarem. A expectativa é de que tanto uma primeira proposta de delação quanto a conclusão das investigações pela PF sejam apresentadas até meados de maio. Do lado do Paquito, pelo fato de ele ter pressa em apresentar para sair da prisão. Do lado dos investigadores, porque é quando se esgota o prazo concedido pelo próprio Mendonça para a conclusão. O ministro concedeu 60 dias de prazo no dia 18 de março, que se esgotam em 18 de maio. Fontes que acompanham o processo disseram à CNN que a expectativa de Mendonça sobre a delação é baixa, apesar do advogado do Paquito ter sinalizado que o banqueiro dirá toda a verdade. O motivo é a proximidade de Juca com ministros potencialmente delatados. Olha a mensagem que está passando. Minha leitura do caso. Posso estar sendo o torcedor. Mas com o que eu observo da imprensa e que escuto na Rádio Peão, principalmente com aquela nota de ontem do Caio Junqueira, parece que o clima na corte está meio ruim. Já tiveram algumas conversas que só fizeram piorar as coisas. Sabe quando você tenta resolver, conversa e dá pior? E depois dessa conversa que deu pior, saiu a casa do Caio Junqueira, onde revela que já está em curso um plano de tentar trazer o Cássio para o outro lado. Assim, dependendo do que acontecer, nenhuma investigação ser aberta, porque não vai ter aprovação da maioria do colegiado. Diante dessa situação, e observando que o Mendonça, eu acho que o Mendonça ele realmente está empenhado nessa situação por diversas razões. Uma delas, o próprio ego. O Mendonça é um cara que tem um ego, e eu acho que essa história de biografia pesa muito na cabeça desses caras. Eu acho que o Mendonça olha, e quando você pensa aquela crítica, dizer, Mendonça, cuidado aí, você gosta de querer responder à sociedade, dar respostas à sociedade. Eu acho que o Mendonça solta mais uma nota como essa para reforçar a ideia de que o Paquito ele precisa delatar, custe o que custar, ainda que não seja aberto, coisa e tudo mais, e ele vai deixar o Mendonça estar falando o seguinte, cara, na conversa, eu não vou converter voto aqui dentro da corte. Não vai ser na conversa, não adianta. Vai caber a opinião pública e a imprensa. Então, quando o Caio Junqueira, que hoje está claro, é um dos porta-vozes dessa ala do Supremo, fala assim, ó, olha, o Mendonça tem expectativa baixa. Ele não vai homologar de forma automática e a expectativa é baixa. A tradução, cara, tudo indica que o Mendonça não vai homologar. Então, Vorcaro, se você tá com pressa de sair da cadeia, é melhor você surpreender o Mendonça. E a pista que fica, cara, um dos motivos de estar com a expectativa baixa é porque o teu advogado é o Juca, que é amigo dos ministros que podem ser implicados. Tradução. A expectativa é baixa porque o Mendonça acha que você não vai entregar a cabeça dos coleguinhas. E para isso ele vai utilizar da opinião pública. Minha percepção hoje. Posso estar errado? Posso. Pode estar falando torcida? Posso. Minha percepção. O tom da imprensa, quem está publicando as matérias sobre a situação, olhando as coisas de forma um pouco mais ampla. Aí o Mário Sabino escreveu uma matéria que ela é bacana, que também reforça um ponto sobre o funcionamento da imprensa. E essas coisas que a gente está comentando. O Metrópolis, Luiz Estevão, inclusive, um alerta a André Mendonça, muito cuidado com os inimigos. Vou me permitir dar um alerta ao Mendonça, relator do caso Master no Supremo. Cuidado, Mendonça, muito cuidado. Ele já deve saber, obviamente, que não tem amigos no tribunal. O que talvez não tenha entendido completamente é que fez inimigos ferozes e não apenas lá no tribunal. Os inimigos têm tentáculos em todos os lugares, inclusive na imprensa. E é por meio da imprensa que eles começam o seu trabalho de desgaste.
lançando a mão primeiramente de jornalistas ingênuos e, em seguida, das penas de aluguel. O Mário Sabino me dá a entender que isso aqui é o ingênuo, mas para mim aqui não é o ingênuo, para mim aqui já é a pena de aluguel. Ainda estamos na fase dos recados. O mais recente é que Mendonça não deveria supervalorizar informações que não sejam objetivamente criminosas, sob pena de minar a confiança da população no judiciário e sujeitar a corte e seus integrantes a uma nova onda de ataques. O recado parte da lorota reiterada de assim outro também, de que todas as informações que já vieram à tona ainda não são suficientes para incriminar os ministros envolvidos com o Paquito, e de que investigá-los significa fazer o jogo dos golpistas. Só que, quem foi que deu essa nota da imprensa? Vocês têm boa memória? Eu preciso mostrar. Eu vou mostrar. Mas você podia estar pensando já, né? Quem foi que falou isso? Quem foi que falou isso? Quem foi, hein? Quem foi? Deixa eu já botar aqui na parte certa. Ó. Sob reserva, um ministro disse à Folha. Então você tá vendo, né? O Mário Sabino, ele só coloca a partir daqui, ó. Não supervalorizar informações que não sejam objetivamente criminosas. Essa fala não foi pública, foi um recado de um ministro do Supremo que falou para a Folha. E quem foi que publicou essa nota? Luísa Martins. Ela não é ingênua, ela é pena de aluguel. Mário Sabino deve estar me assistindo, viu? Eu tenho pra mim, velho, de verdade, que esses caras me assistem. Eu fico assim, vendo, tem tanta coisa que eu falo em vídeo, depois eu acabo na imprensa e assim faz. Estão roubando meus argumentos, viu? Enquanto os recados são dados, os inimigos de Mendonça devem estar levantando todo tipo de informação, possivelmente comprometedora, sobre ele para ser usada como moeda de troca. Imagina, por exemplo, que o Instituto ITER, criado por Mendonça, esteja sob intenso escrutínio. O ministro precisa ter atenção redobrada, portanto, aos contratos firmados pelo Instituto, especialmente os de patrocínio, bem como as funções desempenhadas por ele no ITER. Não há precaução que seja excessiva, ainda no tipo de contato que o ministro mantém com os investigadores. É fundamental evitar toda e qualquer troca de mensagens por aplicativos e conversas presenciais sem testemunhas. Ater-se aos canais oficiais é imperativo. Não menos importante é evitar os holofotes extras, em especial os lançados por políticos. Teria sido de bom alvitre, por exemplo, recusar neste momento a homenagem que Mendonça recebeu na Alesp. Por mais que o seu discurso na Assembleia Paulista, em prol da contenção, da prudência e da imparcialidade de um magistrado, soe como música a quem já não tolera mais o espetáculo de arrogância, truculência e parcialidade a que se assiste na cúpula do judiciário, Mendonça precisa ter sempre presente que os seus inimigos não titubearão se puderem transformá-lo em juiz parcial e carrasco político, como fizeram com Sérgio Moro. Eles não lhe respeitarão o peso da toga de integrante do Supremo. Disse que a abertura de investigações contra ministros envolvidos com Vorcaro contaria hoje com a maioria de um voto no plenário. Não sei. O Mendonça acredita nisso. Eu não acredito. Mas ela pode ser alçada se a declaração de Vorcaro vier realmente forte e não ser munição, e se não der munição aos inimigos para que melem tudo. Quem também vai falar sobre isso é Malu Gaspar, o script. Estamos chegando lá, porque a última nota desse daqui não deixei pro final só porque é a melhor parte, não. É porque a nota do Malu Gaspar, falando do avião, realmente saiu no final do dia de hoje e tem a ver com esse tema, que é a questão da delação, limitações da delação e com o Lula aplicando um Deltan Dallagnol. Moraes pede para a Supremo votação ação sobre limite para delações. Ele podia ter dito isso, né, antes do Cid delatar. Curiosamente, até a delação do Cid não foi aceita pela PGR, mas não precisa, né? O Dom Pedro III falou, é a lei. Ele é a lei. E o melhor, essa ação foi apresentada por advogados do PT, membros do grupo Prerrogativas. E normalmente só encontra espaço na Folha de São Paulo, né? Mas ontem estavam batendo o cartão na CNN. Aí a Malu Gaspar fala sobre isso. Não é dessa nota ainda, calma. No sendo do caso Master, Dom Pedro III tira da gaveta a ação do PT para limitar delação. Enfim, ele pediu na segunda-feira a inclusão na pauta de uma ação movida pelos advogados do PT, Lênin Streck, André Trindade e Fábio Santos, que foi presidente dos Correios neste terceiro mandato de Lula. E aqui, sem querer ser chato, meu queridíssimo ministro, deixa eu explicar para o senhor que o senhor manda me prender.
É o seguinte, sabe por que a imprensa fica meio assim? E por que isso aqui já tem algo errado? Eu duvido que a Malu Gaspar fique toda semana olhando o que entra em pauta no Supremo. Tem tanta coisa, gente, que entra em pauta no Supremo, sabe? Tanta votação que tem, que às vezes a gente nem fica sabendo, né? São inúmeros processos julgados o tempo inteiro que tá lá no Supremo, a gente não sabe. Então, um assunto que as pessoas não prestam atenção e vira notícia, matéria, o Marco Aurélio de Carvalho, né, o Big Mac do Prerrogativas, vai na CNN, então você vê que foi algo que realmente acontece e que tudo indica que tem uma componente política, porque se não tivesse uma componente política, por que o Marco Aurélio de Carvalho estaria ontem na CNN? Vou mostrar para vocês. E aí fica a pergunta, de onde vem a pista para Malu Gaspar começar a investigar sobre o tema, que foi quem primeiro escreveu sobre o assunto? Talvez do próprio Supremo, né? Aqui eu não acho que possa ter sido o próprio Mendonça, mas talvez o Fachin. Ouviu a pauta e falou, isso aqui é pepino, viu? Se vocês puderem aí, dar uma olhada sobre isso. Às vezes chega até um briefzinho, mas não precisa necessariamente o Fachin alguém. Eu tô levantando a possibilidade. Se coloque no lugar do jornalista. Você, como é que você acaba descobrindo isso no Google? Deixa eu ver aqui. Todas as quarta-feira. Não, aqui não saiu de manhã, né? Toda terça-feira à noite a Malu Gaspar para e senta pra olhar como anda a agenda, né? Do que está sendo pautado no Supremo. Muito improvável isso de acontecer. Ainda mais porque saiu na Malu Gaspar. Está tratando sobre o Banco Master todo santo dia. E pra estar soltando nota todo santo dia sem falhar, porque a Malu Gaspar não falha. É outra coisa que vocês deveriam prestar. Assim, cara, como é que ela consegue soltar uma nota sobre o Banco Master todo dia sem falhar? É porque ela já tem muito material e ela vai escolhendo. Ó, hoje eu vou soltar isso, amanhã é isso, amanhã é isso, amanhã é isso, amanhã é isso. Tanto que essa história dos voos, pelo que apareceu ontem, tudo indica também que foi mais um caso que a imprensa já estava 3 passos à frente, jogou verde e colheu Maduro. E colheu Maduro com força. Mas voltando para a nota. A movimentação indica que o ministro, potencial alvo das revelações do dono do Master, pretende tentar restringir a validade da delação, como já fez há 2 semanas, quando deu a liminar restringindo o uso dos relatórios de inteligência financeira do COAF. A ação em questão é a DPF 919, nela o PT de Lula pede que o Supremo fixe critérios para impedir o uso arbitrário de delações premiadas e coibir interpretações que violem garantias fundamentais. Em dezembro de 2021, Dom Pedro III já havia solicitado informações ao então presidente Jair Bolsonaro e ao Congresso sobre o tema para instruir essa mesma ação, mas não tomou decisão a respeito. 2 anos depois, em setembro de 23, ele homologou a delação do Cid. Na época, a PGR foi contra, mas fechou diretamente com a PF. Hoje, Dom Pedro III é potencial alvo da delação premiada do Paquito junto com o ministro Toffoli, que está em negociação tanto com a PGR como com a PF. E já enviou um recado aos investigadores de que pretende fazer uma delação séria e não poupar ninguém. Um dos pontos a ser esclarecido na delação é o contrato que o banco fechou com a Imperatriz. Além disso, o conteúdo do celular, né? E aí, conseguiu bloquear? Também a polícia meio que vai querer saber. A equipe da coluna apurou ainda que o ministro pressionou o Gabriel Galípolo, né? Para que autorizasse que o BRB comprasse o Banco Master. O resgate da ação sobre as delações premiadas vem 2 semanas depois que o próprio Dom Pedro III deu uma liminar restringindo o acesso a RIFs do COAF, né, o Relatório de Inteligência Financeira. Foi por meio desses relatórios que já se descobriu os pagamentos do Master a consultorias ligadas a políticos, como a Semineto e Ibanez. Com a perspectiva de se tornar ele próprio objeto de investigações, Dom Pedro III já mudou de ideia sobre o uso das informações de inteligência do COAF. Aparentemente, a próxima magnata deve se dar quanto ao uso das delações. Aí começa. Ação sobre delação liberada por Dom Pedro III preocupa a PGR e delegados da PF. A turma que está mais próxima do Mendonça, né? O integrante da PGR, ouvido pela CENTE sob reserva, explicou que a atual lei que trata das colaborações premiadas já atende a todos os requisitos necessários à Constituição. Não tem o que mudar. Também a preocupação com mais um instrumento legal capaz de alterar novamente a norma que rege delações. E a lei já tem sido modificada 3 vezes, sendo a última em 2025. Não tem o que mudar, já tá aí de novo, né? Aí vem.
Autudação. Passou da hora do Supremo enfrentar limites da delação. É que passou o Cid já, né? Big Mac. Uma ação do PT onde o petista Marco Aurélio de Carvalho está em defesa da Corte Suprema. Ai, 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 viu? Aí o Lula dá entrevista para os seus amigos do Instituto Chupa Lula, o Demore e o Moreirinha, o banqueiro Moreirinha. Aí manchete, né, de um dos highlights da entrevista. Lula diz ter orientado Dom Pedro III a se declarar impedido de julgar caso Master. Lula diz ter aconselhado Moraes a não jogar a biografia fora e se declarar impedido de votar sobre Master. Lembra do que a gente comentou no vídeo ontem? Tá até aqui ainda aberto, né, porque a gente falou aqui da Luísa, e a gente começa a falar que e tem uma operação e que o fato de ser dar uma entrevista para direcionar, colocar narrativa com a Mônica Bergamo, que é a paz. Gente, não é piada, não é assim, tá brincando, porque ela acha de ser bonito. Não, ela realmente sonhava em casar com o José Dirceu. Não é piada isso, não, é sério. O cara vai aqui, ó, jeitinho para sair redonda do jeito que precisa. Isso aqui é parte de algo muito maior. Não sei se vocês vão lembrar, mas se não, mostra aqui agora também. Não tá difícil de pegar. Março, mês passado, prints, Master, escândalo Master. Aqui, ó. Paquita preso de novo. A bomba estoura no colo de Lula. Aí fica aí, ó. Primeiro com as menções negativas, o desgaste supremo é o desgaste de Lula. Aí começa a perceber que, cara, tá sobrando do nosso caso por causa do Dom Pedro III. Lula é favorito para perder, né? Aí se fala muito questão do Banco Master explodindo no colo dele. Crime de Lava Jato provocado por Master. INSS assombra a campanha de Lula. Pesquisas internas traz alerta para Lula. Aliás, segurança pública. Aí o Caio Junqueira falava, as primeiras tentativas de descolar do caso e botar no colo de Bolsonaro não tá dando certo. Caso o Master acende alerta no Planalto sob imagem de Lula. Petistas veem estratégico incensar o caso Master. É o Lula falar, né? Isso aqui tem que investigar, esses bandidos vão ser presos. Aí o carequinha do Josias vem na mesma linha falar, bicho, não tá colando, viu? O Lula não tá conseguindo tirar o caso do colo. Aí começa, o primeiro recado. Quem que dá o primeiro recado de Lula? Mônica Bergamo. Tu acha que isso daqui foi aleatório? Sair na Mônica Bergamo, tu acha que foi aleatório? Mônica Bergamo é petista. Ela não é só, ela não é ela também é do regime, mas ela é petista. Petista. Colocando em perspectiva agora, né? Tu vê, ela é petista. Aí a Mônica, ela gosta dos ministros do Supremo. Muitas vezes, né, você vê que ela do Gilmar aciona ela. Só que aí começou, né? Dia 11, aí vai vendo. Longa reunião fora da agenda do Lula com um certo grupo na Alvorada. Aí tava lá a turma que o Lula tava comentando, né? E naquela nota Mônica Bergamo disse que o Lula falava com pessoas da política e tudo mais, tá chateado. Os bastidores do Planalto crescem como de Lula com Moraes. Isso daqui foi plantado pela turma do Haddad. Quem conversa com o Lauro Jardim é o Haddad. Isso aqui é passar um recado para o mercado financeiro. Lula recebe alerta para baixar o tom e evitar confronto com o Supremo. Aí começa a vir os primeiros avisos. Mas o aviso bom mesmo vai ser: o governo busca tom em time, né, para responder sobre desgaste. Já estava buscando. Primeiro vai o Dirceu, agora de forma aberta o Lula. É a primeira vez que o Lula joga a galinha pulando no colo de Dom Pedro III. O governo busca se afastar para evitar, mas ainda sabe assim, poxa, tem que ver, né? Como é que vai fazer? Tá meio ruim, tem que procurar. O governo evitará embate. Lula defenderá investigações sem embate. Ele tava ali, tem que ver como é que vai adotar, né? Lula reforçará o discurso em defesa das apurações, sem se referir diretamente a ninguém, mas vai ter que falar alguma coisa. Aí, quem que aparecia? Dia 18. E você vê, ó, o Dirceu só fala com a Mônica Bergamo dia 5. Aqui. O Dirceu só fala com a Mônica Bergamo dia 5. Não tinha rodando na imprensa a história de reforma no judiciário. Não tinha. Mas faz parte do plano de aplicar o Dallagnol para se descolar do Bozo Supremo, né? Carequinha, amigo do Lula. Aí, como já se sabia que esse era um dos planos e que
15 dias depois seria a entrevista do Disseu. A Daniela Lima passa o aviso, ó. Supremo reage com irritação a debate de reforma do judiciário em meio à crise. Quando você coloca em perspectiva, aí você começa a ver, sabe? E outra coisa, você tá vendo todas essas notícias, né? Os outros passando para baixo, elas dialogam entre si. É o que eu tava comentando outro dia, né? A dificuldade de você contar a história quando você não cataloga a história no momento. Imagina tentar contar essa história daqui a 5 anos. Imagina, você viveu o dia de hoje, você até, assim, você não salvou essas notícias, nunca colocou em perspectiva. Mas você leu na época. Aí assim, cara, você podia me resumir como foi a escalada de tensão entre Lula e o Supremo que levou essas movimentações? E aí agora você começa a ver que essa entrevista do Disseu realmente é de caso pensado e faz parte de um plano maior. A entrevista do Lula ontem não é uma entrevista qualquer, é parte de um plano maior para um veículo lulista. O nome é Instituto Chupa Lula. É o apelido, né, que a internet dá. Quando você coloca as coisas em perspectiva, você vê, é diferente. E como diz o fracassado do mão mole, são prints, né? Os prints incomodam demais. Com relação à vista, governo Lula age para se descolar. Ó, já começava. Estamos preparando. Tem que fazer uma coisa. Né? Escândalo Master de Impacto Lula. Mendonça virava de fake news. Aí começaram. Você vê agora a nota do Mário Sabino? Mendonça. Tome cuidado. Tem a galera de recado, jornalistas ingênuos, tem as penas alugadas. Isso aqui foi a movimentação dos fakes do PT. Metendo o mesmo tweet, o mesmo texto, atacando o Mendonça com um vídeo fora de contexto. Aprendeu com a turminha da direita permitida, né? Aí veio o caso do... Aqui foi bonito, viu? A Globo se atrapalhou toda, aí deu confusão, PT brigou, gente demitida. PT avalia incluir reforma do judiciário na campanha. Aí começa, né? Caso que o Disseu ia falar. Lula vê risco eleitoral. Discute com o ministro relação política, caso master, né? Cara, como a gente vai refazer? Tem que pensar em algum plano. Enfim. Aí o pessoal falava mais uma vez. Olha, Globo, Lula quer reação, né? Campanha do Banco Master. E aqui é o povo batendo com a secreta de Lula e Dom Pedro III após as mensagens. Aí vamos lá. Deixa eu voltar não. Daniela Lima. Lula reconhece respingo do caso Master no Supremo e cobra Moraes. Ela só está reportando o que aconteceu. A cobrança por uma explicação, por um posicionamento público, veio também do Lula, que reconhece um respingo e usa o termo de uma maneira até sutil, porque tem sobrado muito para Lula na crise do Master no Supremo. Aí, o William Vac fala: Lula se distancia do Supremo porque teme as consequências eleitorais negativas. Lula entregou aos leões o homem que lhe diz em público ter salvado a democracia. Dom Pedro III. Ao recomendar que o juiz, né, o ministro, salve a biografia e se declare impedido de julgar qualquer coisa relativo ao escândalo Master, Lula pediu para Dom Pedro III não atrapalhar a reeleição. E, gente, essa fala do Lula é uma fala duríssima. Lula pediu para ele não julgar qualquer coisa ligada ao Banco Master. Olha que trolha. Olha que trolha o Lula deu. Colocou o holofote no cara, né? E aí? Na hora do vamos ver, a militância petista vai ir contra o que o Lula falou ou vai ficar ao lado de Dom Pedro III? Essa fala do Lula, eu acho que saiu fora do planejado. Salvar a biografia, o que? Agora, se declarar impedido, eu acho que o Lula não devia ter dito isso. Eu acho que ele se passou. Explícito nesse conselho é o reconhecimento de que a situação do Supremo, perda de credibilidade e legitimidade, terá impacto eleitoral. Bastante evidente, né? Na noite do primeiro turno já se sabe qual será a composição da Câmara dos Deputados e do Senado, portanto, qual o peso da tropa para se pedir votos no segundo turno contra o Supremo, visto como associado a Lula. As posturas públicas de integrantes das duas principais alas em que se divide hoje o Supremo indicam que Lula, por preservar a imagem da instituição, cedeu lugar à luta para salvar literalmente a pele de alguns de seus integrantes. Não ganhou tração no debate a tentativa de tratar a crise em que se encontra o Supremo como esforço para preservar a institucionalidade diante de ataques infundados. Formou-se um tipo de onda de momento na política, no qual a hipertrofia do Supremo é percebida amplamente como intolerável e surgiu bastante distante, mas está na linha do horizonte o temor de algum tipo de desobediência civil. A tal autocontenção sequer é percebida como tal.
Achei curioso até o William Wagner falando que tem um certo no horizonte, é um desobediência civil, o povo se revoltar. Ao contrário, a resposta à crise dada pelo Supremo é vista pelo público como um emprego mal disfarçado de subterfúgios técnicos para limitar o poder de uma investigação do Legislativo, cercear a distribuição de conteúdo obtido por órgãos como a PF, mudar regras do jogo para dificultar a tramitação de pedido de impeachment dos ministros e, por último, contestar o alcance e valor de delações, quando virão várias no Master. Talvez seja a arrogância do poder restrito que tenha levado alguns integrantes do Supremo a acreditarem que está em curso um novo tipo de lavajatismo. O paralelo possível com aqueles tempos é outro, é o grau da indignação em vários setores da sociedade, como podridão e falta de moral no sistema. A Lava Jato foi um grande grito de basta, é o que se ouve novamente. As duas saídas em curso no momento para a situação do Supremo são o forte espírito corporativista do Judiciário em geral e da Corte Suprema em particular, e um tipo de entendimento informal com o Senado que não mais comanda o mesmo respeito que já teve. Mais parecido com a Câmara dos Deputados e suas negociações, inclusive políticas. Seria mesmo difícil vislumbrar como saída uma eventual ajuda vinda de um mandatário que admite em público estar no cargo graças ao Supremo. Lula ensinou que em política não existe gratidão nem lealdade. E agora chegamos nela. 43 minutos. Não foi de safadeza. Tinha que realmente ficar no final. Por mais que fosse a informação do dia, 3 linhas assim no parágrafo. Até porque saiu hoje de madrugada, né? Aí tem a construção dos acontecimentos. Deixa eu ler a manchete, né? Senhora Malu Gaspar diz que fala de Lula sobre Dom Pedro III mostra que roteiro para aplicar um Dallagnol no Dom Pedro III precisa de ajuste, né? Descolar do bolso, né? Toda vez que alguém tenta aplicar um Deltan Dallagnol em alguém, dá errado, velho. Dá errado. Lula foi escolher como mestre Deltan Dallagnol. Uma hora a realidade acabaria se impondo. Depois de tentar resolver a crise do Master, atuando nos bastidores, Lula finalmente compreendeu que abafar o caso ou circunscrevê-lo à oposição não é uma possibilidade. As pesquisas de opinião vêm mostrando que o Supremo está com a imagem lameada e, embora o escândalo não atinja diretamente o Palácio do Planalto, a sujeira pode respingar no governo. Não foi por outra razão que Lula resolveu falar numa longa entrevista para o ICL. Ontem ele afirmou que o Supremo tem que dar uma explicação convincente para a sociedade porque essas coisas a gente não joga debaixo do tapete achando que o povo vai esquecer. E ainda completou dizendo que se o cara quiser ficar milionário, não pode ser ministro da corte. Eita, rapaz, falou demais, viu? Ao comentar sobre o contrato de 130 milhões, Lula tentou tirar a minha sem tirar o sapato, dizendo que o companheiro não poderia permitir que Vorcaro jogasse fora sua biografia, mas logo emendou que não havia nada legal no contrato. Primeiro porque você não estava advogando no seu escritório há quase 15 anos, mas se sua mulher estava advogando, diga que sua mulher estava advogando. Que não tem que pedir licença para fazer as coisas. Lula. Esse Lula, viu? Esse Lula é um cara engraçado. Aliados explicaram que as falas de Lula foram roteirizadas pelo Sidônio. Eu não vou abrir os atlas para mostrar isso, mas eu acho que vai estar no atas de fevereiro. Vocês vão procurar, vocês vão encontrar notícias onde o Supremo mandou um recado dizendo, ou foi, acho que talvez esteja nessas próprias atas, pode ser de março também. O Supremo mandou um recado assim, estamos satisfeitos com o Sidônio. Agora vocês sabem por quê, né? Sidônio que vem calibrando as falas do Lula para bater no Supremo. Com o objetivo de descolar o governo da crise sem jogar Moraes na fogueira. O problema desse plano é que ficou faltando combinar com os russos, ou seja, com a realidade. Além de ser impossível separar o Supremo, né, do Dom Pedro III, Lula se movimenta como se não fosse possível surgir mais nenhuma novidade sobre o Paquito e Dom Pedro III. Foi o que disseram para ele, mas não é o que se constata diariamente. Eu acho que o Lula acreditou, sabe? O Lula falou, Lula, a gente viu aqui, tá de boa, vai aí que não vai dar nada. Lula, é pra ir eu vou. Não vá. Só na última semana, olha agora, olha que pérola. Só na última semana, a Folha de São Paulo revelou que o ministro e a mulher fizeram 7 viagens nos aviões do dono do Master. E a outra lá que era do Zettel, né? Viviane Barsi ainda divulgou uma nota dizendo ter ressarcido o Master pelos voos. Mas, 2 dias depois, documentos da Receita desmontaram essa versão, já que nenhum real foi descontado dos 80 milhões pagos pelo banco ao escritório nos últimos 2 anos.
Ninguém da imprensa deu uma nota em caixa alta. Ah, sim. Ali, ó. Olha o detalhe. Assim como a história do CNPJ, que primeiro quem viu foi o Andreasa. A explicação do CNPJ era ruim. E agora, gente? E agora? Agora ficou complicado. Como é que você pega 7 voos, 8? 8 lá que você botou no outro, né? Pagou como? Diz que era compensação por serviço advocatício. E aí, recebeu o dinheiro todo. E aí? E agora? Pagou como? Rapaz. Ixi, Maria, velho. Deu ruim. Deu ruim de novo. Deu ruim de novo. Deu ruim de novo. Deu ruim de novo. Eu espero que a classe política perceba isso daqui que está sendo dito nessas 5 linhas. Dom Pedro III não tem ajudado, né? Enquanto Lula procurava demonstrar que não tem compromisso com os erros alheios, ele decidiu levar ao plenário do Supremo uma tentativa de restringir o alcance e a validade de delações. E para isso, ele tirou da gaveta uma ação movida pelo PT. Além de não ter ouvido o conselho de Lula para ficar longe do caso, ainda se socorreu de uma ação do PT, de Lula, para tentar evitar os danos de uma eventual delação. Quem também parece não estar plenamente engajado na estratégia é o Galípolo. Olha isso aqui. Também vai entrar o que eu sempre falo para vocês. Essa turma do mercado financeiro não tem lealdade a Lula, tem lealdade ao mercado financeiro. O Galípolo hoje está no Banco Central por causa do Lula. Mas uma hora o mandato vai acabar. Quando o mandato acabar, o Galípolo vai precisar de emprego. Se o Galípolo não andar na linha com o mercado financeiro, ele nunca mais arruma emprego. Nem de caixa de supermercado. Mas nem de caixa de supermercado. Aí olha, por que eu tô falando isso, ó. Teve a reunião do Lula com o Galípolo. Ó. Em uma reunião do mês passado, com Sidônio também e outros ministros, o Galípolo apresentou a linha do tempo e, de acordo com testemunhas, deixava claro que o Master só virou o que virou por causa do Roberto Campos Neto. Falou isso em 4 paredes. Sendo o relato, estava o fato que em fevereiro de 2019, na gestão do Ilan, o BC tinha negado permissão do Paqui de assumir o controle do enrolado Máxima e formar o Master. 8 meses depois, já com Campos Neto no comando, a autorização saiu. Aí, com base nessa informação, dessa reunião com o Galípolo lá atrás, Lula falou que o Master é o ovo da serpente de Bolsonaro, do Campos Neto. E se a gente não tomar cuidado, vão dizer que somos nós. Então, o que é que aconteceu? Do outro lado da República, estava tendo a CPI do crime organizado, o Galípolo estava lá. Ao depor na CPI do crime organizado, o Galípolo afirmou que não há, em nenhum processo de auditoria ou de sindicância, nada que encontre qualquer culpa por parte do Roberto Campos Neto. Negou ainda que o antecessor tivesse atuado para impedir a intervenção ou liquidação do Master ao longo de 2024. Talvez o Campos Neto até tenha culpa no cartório. Mas em público, o Galípolo nunca vai rifar o Campos Neto. O cara que hoje está lá, um cargo, não sei se está com 20 para alguma coisa, no Nubank. Tornou uma das maiores, não sei se é hoje a maior empresa do Brasil. É de brincadeira, cara. Roberto Campos Neto, família nobre, sangue azul, avô golpista. Pelo amor de Deus. Ex-Santander, ex-Banco Central. Atualmente membro do Instituto Milken, que foi preso por confusões financeiras nos Estados Unidos. Aí hoje faz filantropia. Olha, só Ilope, né? Roberto Campos Neto, tem certeza, Galípolo, que você vai falar mal do Campos Neto em público? Nunca mais arrume emprego. Nunca mais arrume emprego. O Roberto Campos Neto pode não ter feito nada, mas é melhor não falar, não é melhor nem arriscar. Eu não sei se ele fez, quem sou eu saber? Eu só não suporto o Roberto Campos Neto e toda essa turma. Tudo somado está claro que Lula foi convencido de que fingir não tem nada a ver com o rolo do Paquito não é uma opção e decidiu brigar pelo controle da narrativa. Diante das circunstâncias, o que lhe restava fazer, mas esse tipo de estratégia de cuidado dobrado, sem informações precisas, um script azeitado e atores bem ensaiados, o que deveria ser um roteiro de final feliz pode acabar virando uma tragédia. E a tragédia já está sendo percebida. Pesquisa ontem. O que mais ameaça a democracia? Em primeiro lugar, concentração do Poder Judiciário. Aí o povo lê isso aí e fala, cara, isso é o problema aí dos miseráveis lá de cima. Vote nisso daí, vai, bota aí. Um dos maiores problemas do país hoje, né? Você é a favor da anistia? Hoje, a minoria é contra.
41%. E hoje a maioria do país é a favor de alguma anistia. Alguns não são a favor para líderes e pelo menos 32% é a favor para todos, incluindo Bolsonaro. Para esses números precisam ser maiores. Precisamos de uma comissão da verdade nesse país. Pegando o gancho na pesquisa Meio Ideia, segundo turno, Flávio leva com 45,8 versus 45,5. Quando você olha na histórica, o Flávio ultrapassou o Lula. Mas que coisa, hein? Chegou a hora, né? Chegou o dia. Falta agora Datafolha e Quest. Aí eu pergunto, né? Se o Flávio estiver liderando Datafolha, Quest, Meio Ideia, Paraná, Atlas, ou seja, todas as pesquisas, a imprensa já vai começar a falar que o Flávio é o favorito para vencer? Ou o favorito ainda vai ser o Lula? Outros dados curiosos, né? Lula merece outro mandato? A maior parte do Brasil acha que o Lula não merece um novo mandato. A maior parte do Brasil. E você deveria se perguntar, né? Como existem brasileiros que ainda não sabem responder essa pergunta. 3,5% das pessoas não sei. Não sei. E se você olha, né? A desaprovação subiu um tiquinho e a aprovação caiu um tiquinho. São boas tendências. É só continuar assim. Me desculpa, esse aqui, ó. O merece outro mandato não subiu e coisa. Aqui é desaprovação, né? Desaprovação também aumenta, aprovação diminui. Avaliação de governo, ruim, péssimo, aumentou. Ótimo e bom caiu. Regular aumentou um pouquinho, não sabe, aumentou um pouquinho também. E a avaliação da economia, vem o aumento do péssimo, regular um pouquinho para cima, o bom caiu, o ruim caiu um pouco para baixo, o ótimo caiu bastante, né? Nos últimos meses. Mas vamos lá. Trata aqui um assunto sério sobre eleição e eu quero partir disso daqui, ó, dessa discussão. É o seguinte, né? Discussões emocionais que muitas vezes ocorrem na direita brasileira. O Lacombe aí fez um vídeo para explicar sobre a saída dele do Timeline. E o Timeline vem de TE, né? De terça livre. E que eu esteja dizendo outra coisa, eu acho que a grande audiência do Timeline, eu realmente acho, é muito por conta do Alan dos Santos. Você pode falar, tem muita gente que não gosta do Alan, mas tem muita gente que gosta. E o Alan tem o jeito dele, meio showman assim na frente das câmeras. Aquilo ali, meio desbocado, carioca, é um cara que normalmente fala, sei lá, o que tá no coração dele. Enfim, tô falando isso não à toa, né? Assim, tem Ellen, que vai em terça livre, aí tá o Alan lá, tudo mais. E eles, no plural, e não é eles só, eles dois, eles, tinha mais pessoas envolvidas, tinha uma empresa, né? A Márcia, ela pegou ali um print, falando assim, ó, tanto que vejam, o Alan ficou com todos os equipamentos da Timeline. Tá. Teve muita gente na internet falando que o Alan era um safado, era um escroto, era um vagabundo, tá vendo aí? Ninguém aguenta, isso aqui. E a discussão assim rodava, sem ninguém fazer a pergunta assim, ó, poxa, o Alan ficou com todos os equipamentos. Era direito dele ficar com todos os equipamentos? Não era direito dele? Como é que funciona isso? Tem algum tipo de lei, regra, etc, tudo mais? Aí um perfil chamado Alessandro Faleiro, ele foi um pouquinho além de colocar, ele fez algo bacana, ele pega ali em cima do vídeo do Lacombe, ele posta o esclarecimento do Alan, né? Então assim, cara, vocês vão ter a oportunidade de ouvir os dois lados. Aí ele coloca, ó, Alan não ficou com os equipamentos da TL, ele permaneceu e garantiu a sua continuidade. Aí eu quero separar aqui um pedaço. O Lacombe, junto com a ala dele na empresa, pelo que eu coletei de informação com algumas pessoas, tinha direito a 40% das cotas da empresa. Se você é um sócio minoritário, é meio complicado você sair e querer levar o material, né, gente? E o que eu fiquei sabendo é que quando a empresa foi aberta e foram divididos em 5 cotas, o próprio ela teria sugerido que todas as cotas fossem do mesmo tamanho. Sabe? Então, fechando em 5 cotas, então, assim, o Alan, 2 pessoas resolveram ficar ao lado do Alan, né? Deve se perguntar, então, o porquê, né? Então, assim, é meio complicado as pessoas estarem tomando lado.
E aí quando você pega, o Alan até coloca alguns materiais ali para o pessoal poder ler, e como é a empresa e tudo mais, deve ter um contrato interno da empresa, você tem o que é chamado dever fiduciário da empresa, né? Não sei se o Alan usou esse exemplo nesse texto. Eu acho que usou, porque eu li isso aqui, tava na minha cabeça. Era como o seguinte: você é sócio de uma padaria, sócio minoritário. Aí você na padaria, você quer levar ao forno. Cara, é dever fiduciário. Você entregar isso daí, você falta com dever fiduciário. A padaria quebra, né? Se for pra produzir pão. Então, você meio que não pode seguir por esse caminho. Então, calma lá, bicho. Aguenta aí, campeão. Aí eu disse que. Ele fala aqui, ó. Essa proposta não foi aceita, né? Os equipamentos. Tendo sido escolhida, a retirada sem a formulação de um acordo. Vai falar aqui, ó. Foi apresentada uma proposta de compensação financeira proporcional à participação societária de 40%. A Associação Societária Americana impõe um dever de preservação da continuidade da companhia. Nem gestor responsável pode desmontar a operação para viabilizar a saída de um sócio. Isso realmente é padrão. As pessoas tomam alguns lados na coisa que eu falo, não pegou, tá vendo aqui o Lacombe agora falou. E se vocês tentarem lembrar desse caso, eu acho que na maior parte do tempo o Alan foi super de boa, em momento nenhum ele falou nada contra. Na época da saída eles falaram, não, Lacombe saiu por meio de saúde e tudo mais, pipipi, popopô. Mas enfim, eu não quero entrar nessa treta desse pessoal, eu quero entrar aqui na questão da discussão emocional, pra gente trazer para eleições. Eu falei que eu queria partir da treta para uma discussão muito mais séria, que é isso daqui, ó. Tava passando ontem no Twitter, aí eu vejo essa interação aqui. Um perfil chamado Algodão responde: Lacombe mandou o recado. Vocês vão continuar apoiando essa galera tóxica que só gera confusão? Bom, essa senhora, ela já fez o juízo de valor. Não sei se ela parou para ouvir o outro lado. Eu acho que não. E já pede o cancelamento, né? E aí, não vão cancelar esse pessoal, não? Aí uma outra senhora chamada Edina Mello mandou aquela frase, né? E aí, liberais, você curte? Aí a dona Algodão fala, nacionalistas é que eu não curto. Quando eu li isso, sabe, eu fiquei verdadeiramente triste. Porque, cara, você vê, é um perfil bolsonarista. Poxa, Bolsonaro sempre foi um nacionalista, fez parte da Frente Parlamentar Nacionalista, a vida toda como deputado. Sempre se colocou dessa forma. Aí pode até ter alguns idiotas querendo falar que nacionalismo é ruim, patriotismo é bom. No final do dia, gente, é a mesma coisa, de verdade, sabe? Aí eu fico assim, poxa, a gente vive num país em 2026 onde uma pessoa contra nacionalista, ela sequer sabe o que é, ela emite opinião sobre o Lacombe sem nem ter ouvido o outro lado. E você vê, poxa, você vai fechar os olhos para algo que eu acho que deveria ser o caminho do Brasil. Porque, sei lá, falou de alguém que eu gosto, então, sabe, eles são liberais, é isso. Então, poxa, bicho, quando é que a gente vai conseguir romper essa barreira e as pessoas tentarem entender um pouquinho melhor o que elas apoiam e o que elas odeiam, né? O que elas não curtem. Aí, pra aqui trazer um exemplo, né, de um grande nacionalista. Esse vídeo aqui eu vou deixar pro final, porque esse aqui é de partir o coração. Esse vídeo aqui da Ness é de partir o coração. Deixa eu começar por esse daqui. Esse aqui é o mais leve. Aquele ali é de partir o coração, velho. De verdade. Você fala assim, mas não é possível não, mano. Como é que esse cara não foi presidente do Brasil naquela época e foi tido como louco? Meses atrás, o Petrópolis postou esse recorte. Dr. Enéas ensina o verdadeiro significado de ser nacionalista. Doutor Enéas, o senhor é ultranacionalista, correto? Putz, esse vídeo aqui tá com música de fundo. Toda pausa pegar o vídeo sem música de fundo. Peraí, deixa eu ver esse negócio aqui. Pronto, sem música de fundo. O senhor é ultranacionalista, correto? Sem dúvida. O que o senhor acha do que tem ocorrido na Alemanha com os ataques para os estrangeiros lá e também contra nordestinos aqui em São Paulo, e o que o senhor faria em relação a isso, se o senhor apoia ou não? Não, sou radicalmente contrário. Ser nacionalista é defender as nossas riquezas. É lutar contra o processo de sangria, né, do qual a nação é vítima. Isso é que é ser nacionalista. É não querer que o nosso minério seja mandado para o exterior a preço de banana. O senhor está entendendo? Isso é que é ser nacionalista. É dizermos lá fora, nós somos a maior nação do planeta, respeitem-nos, parem de tratar-nos como servos. Isso não tem nada a ver com a política, veja o senhor, de tratar os nossos irmãos do Nordeste como escravos. É completamente diferente disso. Pelo contrário, eu sou a favor da integração nacional, eu sou a favor da irrigação do Nordeste, de que se captem mais água de superfície, o que hoje não é feito, que se
utilize o Rio São Francisco, de que se dê àquele cidadão humilde a condição, ele não sairá de lá, porque ele é um homem forte, ele gosta da terra dele. Tá claro pro senhor? Sabe assim, cara, você querer ver a sua nação prosperando, sabe? Ter realmente um sentimento de nação, de pátria, de uma coletividade mínima. Aí não pode usar esse termo, né? Ai, como assim coletividade? Ai, é as individualidades, né? Teve aí, vai, ser individual. Não existe um tecido social que nos une. Aí aqui o Enéas em outro momento. Olha isso aqui. Qual é o modelo, o senhor como estadista, qual é o modelo de Estado que o senhor defende para atender os chamados anseios populares? E aqui, respondendo a pergunta do senhor, que já muitas vezes me foi feita, eu defendo um Estado que é forte, não um Estado fraco que aí se encontra. Um Estado técnico, onde nos cargos estejam indivíduos de preparo, que tenham nível de excelência, e não políticos escolhidos porque transitaram nos corredores do Congresso durante décadas, como está ocorrendo novamente aí. Veja que o Enéas defende, somente na questão de carros e tudo mais, só foi possível de ocorrer no Brasil no governo Bolsonaro. E o Estado intervencionista por excelência? Eu sei que essas teses se chocam com teses que o senhor inclusive apresentou, que eu conheço, mas eu estou expondo a sua pergunta. Quando o senhor pergunta, o Estado já o caracterizei, direi mais, um Estado nacionalista. Um Estado que vai lutar para fazer com que um país rico como o nosso deixe de ser servo no cenário internacional. Uma vez que é ponto de vista meu e do grupo que está comigo, que riqueza não é um papel pintado. Riqueza não é um papel emitido nos Estados Unidos. Riqueza é um subsolo como nós temos, o mais rico do planeta. Riqueza é uma fonte de energia inesgotável que os países dos trópicos têm, como o nosso. Fonte essa que nos dá, em um dia de sol, o equivalente em energia a mais de 300 mil usinas de Itaipu. Os países ditos ricos não têm energia. Se não tem energia, não tem nem futuro. E por isso é que existe toda essa gritaria internacional, da qual infelizmente fazem parte dirigentes nossos, no sentido de tentar convencer a população brasileira que ela não tem futuro, que ela é pobre mesmo e que tem que abrir o mercado, abrir tudo. Essa é a nossa tese. O governo nosso será absolutamente nacionalista. Sabe, você vai abrir tudo. Cara, não vai ser assim, velho. Mas a gente tem que investir em energia, em infraestrutura. Os países lá de cima não têm energia. O que é que tá acontecendo exatamente agora no mundo, gente? O que é o cataclisma que assolou o mundo? É porque o Estreito de Hormuz foi fechado. E aí dá pra faltar energia. É petróleo. Esse é o nacionalista, né, sabe? Que eu tenho certeza que a Algodão, ela gosta. As pessoas estão, sabe, tão odientas ultimamente que olha, você fala, meu Deus do céu, velho, elas não sabem pelo que elas estão defendendo, elas acham. E o pior, essas pessoas comuns, elas realmente acham que estão fazendo algo certo. Quando elas têm esse tipo de posicionamento, elas realmente acham que estão fazendo algo certo. Não é como o safado do Constantino, sabe? E esses políticos que nós temos. A gente é safada mesmo, pilantra. Agora, olha esse vídeo aqui. Esse aqui me quebrou. Eu falei, cara, não é possível, mano. Como é que esse maluco falou isso naquela época? O Enéas está descrevendo a crise estrutural brasileira. Assim, a crise econômica estrutural que assola o Brasil hoje. O Enéas está descrevendo assim, cara. Se você falar que o Enéas falou isso hoje, todo mundo acredita. Escute isso aqui. Eu vou dando. Só tem um minuto só, mas acho que dá para dar algumas pausas. O dólar vai para a especulação. Porque é muito melhor aplicar em qualquer setor, em qualquer região do setor financeiro, do que aplicar na produção. Então, o corte será drástico na especulação. Isso eu já disse diversas vezes, em todos os programas. Quer dizer, as taxas de juros que normalmente são embutidas nos custos dos produtos, claro, qualquer empresário faz isso, ele não é burro, ele não é oligofrênico. O empresário, ele tem uma empresa e ela visa a lucro. Se ele, mesmo não precisando de ir a banco, a nenhuma fonte de capital, que não seja o dele, mesmo não precisando, se ele trabalhar com juros menores, ele está perdendo dinheiro. Os outros ganham, então ele embute. Ou ele diz, bom, então não vou cobrar tal cara, pego meu dinheiro e aplico. De qualquer maneira, a produção dele diminui. Então a primeira coisa é essa, é lutar contra a taxa de juros. Primeira não, são muitas. Existe então uma lei do deputado Fernando Gasparian que estabelece em 12%. A Constituição, peraí, mas a Constituição, o que o senhor está dizendo é constitucional. E alguém respeita a Constituição do nosso país, voltamos à lei, à ordem. Mas
Alguém respeita a Constituição do país. Olha o que a Ernesto tá falando lá atrás. Pra gente conseguir minimamente fazer que o cara trabalhe, ele tem que ir pra cima da questão dos juros. Ele falou, hoje se premia mais o especulador, o capital, do que a produção. Porque pro cara produzir não é vantajoso. É melhor ele pegar o dinheiro que ele tem, sem risco, e aplicar a gordas taxas de juros e ganhar sentado. Por isso que também, eu sempre costumo falar, né? Existe uma gangue da Selic. Uma gangue. Os rentistas brasileiros, eles não trabalham. Eles vivem só da taxa de juros. E eles dominam a imprensa. Aí, corta pro início do vídeo. Quando tava falando lá do Luiz Estevão. O Vocaro tá patrocinando a Série D. Tem muito banco mesmo. Abra aí os veículos da imprensa para ver os bancos que anunciam em cada um deles. O Ernesto tá lidando com o problema estrutural do Brasil que a gente, né, consegue ver hoje. E tá falando isso lá atrás, deixando claro. Cara, dessa forma não dá e tem que ir pra cima disso. Eu até acredito que tem muito político da direita que consegue entender que a taxa de juros é um problema, é proibitiva. Mas não lembro de que eu vi algum político da direita falando isso com todas as letras, que tem que dar um jeito. A turma da direita, quando vai falar, pede desculpa por falar e abraça o discurso do regime pra não resolver nada. Não, a taxa de juros tá alta por culpa do Lula. Tá gastando demais. Precisamos ter mais responsabilidade fiscal. Sabe, aquele papo você fala, meu Deus, velho. Pra emitir uma crítica ao Lula, vocês vêm com esse papo de idiota que... Mano, é responsabilidade fiscal, velho. Não é pra ser um irresponsável, mas não vai ser assim que vai resolver. E para de conversar bola de responsabilidade fiscal. Compara o Brasil aí com diversas outras nações. Olha as nações aí que estão sendo prejudicadas por essa crise energética do Estreito de Hormuz. O Brasil tem o segundo maior juro real do mundo, gente. Segundo maior juro real do mundo. O Brasil não tá vivendo um período de hiperinflação, nem nada. Ainda tem uma população, um mercado consumidor gigantesco. É um país que não tem desastre natural. É um país que não tá em guerra. Se bem que tem a violência, né, a insegurança. Mas pelo amor de Deus. Você não encontra hoje um político assim como Enéas. Aí eu olho assim e falo, poxa, bicho. Nacionalistas aqui eu não curto. A senhora curte algodão. Sabe? A minha derrota é quando eu vejo que a senhora não compreende que a senhora está reclamando do que a senhora, na verdade, iria defender. Porque é o que se tornou o debate público na direita hoje. E aí, para encerrar, esse último aqui, o vídeo da Enéas, ele está estudando o problema energético. Os países ricos não têm, velho. Depende do que os países aqui pobres têm. Que até hoje, o Irã é um país rico, o Irã é um país desenvolvido, né? Aquele Golfo Pérsico ali, onde se extrai muito petróleo, são grandes países desenvolvidos. Até tem muito dinheiro rodando, mas não é a Suíça. As pessoas ainda preferem morar na Suíça, né? É a piada. O Brasil vai virar a Suíça. Aí o Ernesto tá falando disso de energia. Aí ontem eu vi essa notícia aqui circulando entre alguns políticos da direita. Demissão na cúpula da Petrobras expõe pressão de Lula para aparelhar politicamente a estatal. Diretor caiu após o presidente revelar ter dado uma ordem para que a estatal ignorasse o mercado e não mexesse no preço do gás de cozinha. Teve gente acusando Lula de corrupção por causa disso. Eu falei, cara, político. Eu falei, meu Deus do céu, velho. A gente, eu não sei se vocês leram o que é que tá se tratando. Primeiro, né? Em primeiro lugar, vocês são a favor de pagar mais no gás? Vocês querem pagar mais no gás? Vocês se perguntaram se precisa pagar mais no gás? E se sim, quanto a mais? O Brasil ele não produz todo o GLP que ele consome. Ele tem que importar um tanto e a commodity, se for importar internacionalmente, obviamente vai ser mais caro. Aí tem um ponto. Não sei se é o suficiente para resolver. Segundo, quanto tempo vai levar aí a alta nos preços? E se semana que vem os preços caírem, voltarem ao normal, o Trump agora falou que vai ter um cessar-fogo lá de 2 semanas. Se o preço ontem que o petróleo começou a cair, está $94, e se o GLP também cair? Quando você vai olhar, eu estava vendo o Estadão comentando, o ágio nos contratos estava de 117% em relação ao preço de tabela da Petrobras último em 2024. Mas 117% em cima do preço de tabela, mais do que o dobro. Pode estar defasado, mas a esse ponto... Ele falou, cara... Aí eu fiquei assim olhando para os deputados da direita, né? Aí eu falo, bicho...
Vocês têm que ter meio cuidado com o que vocês defendem, sabe? Assim, a todo custo eu vou estar contra o Lula. Por conta do seguinte, ó. Eu aqui abri a página. Era novembro do ano passado. Atlas, né? Já estamos falando do Banco Master. Tem um capítulo que vai estar aqui, ó, em economia. Caso Castelo Branco. Castelo Branco, que foi da Petrobras, do governo Bolsonaro, participou no podcast. Privatizar a Petrobras é uma missão que eu ainda quero cumprir. Tava lá. Aí eu começava a falar, né, dos liberais de sempre. Aí eu começava a relembrar por que ele foi demitido do governo Bolsonaro. Olha a notícia. O petróleo é nosso ou de um pequeno grupo no Brasil? Diz Bolsonaro ao criticar a política de preço da Petrobras. O presidente exige transparência nos reajustes, questiona a sala de diretores e critica a home office CEO da empresa. Bolsonaro achava que estava aumentando os preços, que não tinha sentido, estava aumentando o tempo inteiro. Pera aí, pô, aguenta aí. Até porque o custo de produção do Brasil não acompanhava. Aí eu pergunto a vocês, Bolsonaro podia cobrar e a gente apoiava ele, agora o contrário é corrupção? Mas isso é meio injusto, viu? Isso é meio injusto, viu? Bolsonaro acha que para a Petrobras cometeu ato de improbidade, né? Ponto que não seria problema da Petrobras se os preços estavam subindo demais. Tiveram 3 trocas na Petrobras, diretamente por conta de Bolsonaro. O mercado entendeu como aparelhamento político. E aí? Hipocrisia, né? Você pode até reclamar do Lula, agora chamar de corrupção esse caso, cara, vocês têm que... Bolsonaro acha que é dono da Petrobras, diz para dentro da empresa, né? Foi Paulo Guedes que indicou, o Castelo Branco, foi a maior confusão. Guedes reconhece que troca no comando da Petrobras foi ruim do ponto de vista econômico. Segundo o ministro, a medida só foi satisfação política de Bolsonaro a caminhoneiros. Aí pode, né? Agora não é o caminhoneiro que está sofrendo, é a dona de casa, as famílias. Eu só não sei, qualquer medida populista, qualquer medida que for facilitar a vida do povo, eu sou a favor, velho. Não me peça para ficar contra o povo, não. Salim Matar, o empresário que criou a Imperialocação, né, sobre o governo Bolsonaro fazendo barulho. O Salim Matar reclamou do que aconteceu. Aqui, na nota. Ó. Salim Matar disse que saiu da Castelo Branco do Petrobras como truculência parte do governo. Pois é. Falei. Assim, eu fico me perguntando, para que lado ele tá indo? Ó. CVM investiga a Petrobras após notícias envolvendo troca de presidente da empresa. O mercado todo reagiu. O mercado todo. Todo o mercado reagiu. Aí puxando as coisas do Amoedo, lá do Eduardo Ribeiro também, né? Bolsonaro só focava no preço dos combustíveis por temer a reação dos caminhoneiros. E o Lula, do povo, né? Que o gás tá caro. Aí lembrava lá de outras coisas. Aí mostrando que essa galera liberal é meio doida da cabeça. O Paulo Guedes falando bem dos Soros. O Galípolo dizendo que ele não faria nada diferente do Campos Neto. Campos Neto diz que o Brasil precisa de representantes reformistas. Vai lá. O Enéas. Outro vídeo do Enéas. É isso, velho. Eu fico assim vendo. Eu fiquei vendo deputado postando isso. Se eu fosse petista, eu pegava as notícias de Bolsonaro, metia em cima. Falava, Bolsonaro pode? E aí, hipócrita? Tá contra o povo? A nossa classe política é muito despreparada, viu? Muito despreparada. Muito despreparada. Muito despreparada. O debate público na direita brasileiro tá cada dia pior, velho. Ai, Jesus, eu fico perguntando para que lado as coisas vão. E enquanto eu vejo a direita se debatendo, mesmo essa galera com debate raso, eu ainda acho que são bem intencionados. E os que não são bem intencionados fazem menos mal do que os profissionais do mercado. Aí, enquanto a galera da direita fica brigando, um monte de lado, eu mesmo bato na tecla, né? Batendo na tecla não, já deixei claro. Eu seguirei sempre apoiando em especial aí o Eduardo, que para mim hoje, quem representa, levanta a bandeira da ala mais ideológica da direita é o Eduardo. Eu fiz um vídeo outro dia falando, né, que já tem algumas alas rolando dentro do governo. Eu falei, cara, eu acho, a direita em vez de já estar, assim, enquanto a direita tá batendo cabeça, a turma que tá rifando o Eduardo, e olha a safadeza, estão rifando o Eduardo como se o Eduardo estivesse atrapalhando. O Eduardo tá atrapalhando tanto que cada pesquisa que sai, o Flávio não para de crescer. Incrível. E o Lula não para de cair. Mas o Eduardo tá atrapalhando, né?
Beleza. Não é o pessoal que não tá ajudando na campanha, que o Flávio podia estar melhor. E aí, essas mesmas pessoas que ficam buzinando, inclusive nos bastidores, no próprio vídeo do Flávio, que o Flávio tem que fazer uma coisa com o Eduardo, a mesma turma que buzinou lá atrás, quando era Eduardo versus Tarcísio, que o Flávio tinha que dar um jeito no Eduardo, que o Jair tinha que dar um jeito no Eduardo, que todo mundo tinha que dar um jeito no Eduardo. Enquanto isso, essa turma do bastidor tá falando que o Flávio só não vence se ele perder pra ele mesmo. E aí eles já estão dividindo o governo. O governo já está sendo dividido. Os nomes que já estão sendo cotados e que já estão, assim, que se o governo assumisse hoje, quem assumiria determinados postos, eu falo, meu Deus, velho. Sigam aí, velho. Isso é mesmo. Sigam brigando, rifem Eduardo. Sigam enfraquecendo aí a parte mais ideológica no governo. Vai dar super certo. Vai dar super certo. Vocês vão lembrar, velho. Aí eu vou olhar pra trás e falar, pô, gente. Não foi falta de aviso, né? A gente chegou aqui, mas é isso aí mesmo. Com certeza vai ser um governo muito melhor do que o do Lula. Mas eu acho que a direita brasileira, que fala tanto de ocupar espaços, deveria estar procurando realmente fortalecer o grupo da direita, a ideológica, como era lá no governo Bolsonaro. Ele vai passar aí e vai ter gritaria, viu? Até porque vai ser impossível ter um governo 100% de ideologia de direita, sem ninguém do centrão, sem ninguém da centro-direita, sem liberais, né, do mercado, impostos-chave. Mas é isso. Espero que as pessoas aprofundem o debate público, entendam que existem alas diferentes, nem todo mundo necessariamente está bem intencionado, entende o que está defendendo, o que está sendo contra, né? Se distancia um pouco de lavar a alma. E no mais, eu fico por aqui. Gosta do meu trabalhinho, se ajudar um pouco mais, pode ser membro do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro. Pega lá o de novembro, vê esse cara do Castelo Branco, veja como Bolsonaro salvou o Brasil. O Bolsonaro te salvou de pagar caro na gasolina, sabe? Quebrar o orçamento de tua família. Tá tudo lá registrado. Eu acho que o Bolsonaro tava certíssimo de ir pra cima. E eu espero que o Flávio Bolsonaro, como próximo presidente da República, trabalhe pra gasolina no Brasil ficar no mínimo aí na casa de R$5. Mas no mínimo. Se for 4, 3 aí, melhor ainda. Dá um jeito aí, o Brasil se tornar autossuficiente no refino, de tudo. Ai, tá em guerra no mundo, caguei. Não preciso de vocês. Eu produzo. Tudo. Ai, meu Deus! Insegurança alimentar, não tem fertilizante. Caguei. Somos autossuficientes. Ouço muito que o Flávio consiga tirar isso do papel e colocar o Brasil nesse patamar. Vai ser um legado que ninguém vai tirar dele. O presidente que tornou o Brasil autossuficiente em energia e comida, é que por isso vai passar por fertilizantes. Vejo vocês amanhã, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.